O câncer tem cura e eu quero falar hoje de um assunto que bombou nas enquetes de ontem, que foi sobre o consumo de óleos vegetais, soja, milho, algodão, canola. Eles são saudáveis para a cocção? Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista, já tive câncer, que eu vou falar do plantio dessas sementes, eu vou falar da industrialização dessas sementes, em seguida eu vou falar sobre onde você encontra esses óleos vegetais, não necessariamente dentro daquela garrafa PET, sobre a composição nutricional desses óleos, sobre o efeito deles no seu organismo e no final eu vou responder se eles são saudáveis ou não. Então vamos lá, sobre o plantio dessas sementes. Quando a gente fala de girassol, quando a gente fala de milho, quando a gente fala de soja, quando a gente fala de canola, essas sementes são plantadas e indiretamente a indústria extrai o óleo dela. Mas nesse plantio a gente não pode ter inocência e a gente não pode esquecer de que na agricultura brasileira é muito comum o uso de agrotóxico. Então, no momento em que eu falo para você sobre soja e milho, eu vou falar das duas principais culturas no Brasil. Quando eu falo milho e soja, eu estou falando de cultura, que mais recebem agrotóxico. Então, a gente tem que imaginar, o Brasil é um dos maiores utilizadores de agrotóxico do mundo e as sementes que mais recebem agrotóxico no Brasil são soja, milho, algodão e cana-de-açúcar. 80% de todo agrotóxico utilizado no Brasil serão nessas quatro culturas. A quantidade é gigante, é extremamente alta, então provavelmente nessas sementes a gente vai ter um resíduo de agrotóxico maior do que você encontra no morango, do que você encontra no pimentão, do que você encontra na melancia, que os estudos novos da vigilância sanitária já têm demonstrado que tem caído a presença de agrotóxico em fruta, verdura e legume. Mas, em contrapartida, nessas sementes tem aumentado, em especial milho e soja, que são as sementes que mais apresentam a presença de agrotóxico, dentre eles o glifosato, que é uma substância cancerígena, já identificada pela Organização Mundial da Saúde como cancerígena. Dessa forma, se você tem hábito de consumir óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola e óleo de girassol, provavelmente você já está consumindo uma quantidade maior de agrotóxico do que você imagina. Quando a gente fala da presença desse agrotóxico em fruta, verdura e legume, eu sei que não é a melhor forma de produzir um alimento, mas a gente teria o agrotóxico como um remédio para evitar pragas nessas frutas, verduras e legumes. Quando a gente fala de óleo de soja, milho, canola e girassol, a gente está falando de uma cultura que vai receber uma carga de agrotóxico maior do que os outros alimentos que normalmente o Brasil consome. Então, um ponto negativo já para o consumo dos óleos vegetais que estão normalmente na casa das brasileiras e dos brasileiros. Em relação à industrialização, olha que incrível isso, né? Ou assustador. Se você consumir meio pote de óleo de soja por mês, que é uma quantidade suportável, não estou falando que é indicado, é suportável, meio pote de óleo de soja ou de milho ou girassol, se eu falar da soja, é a mesma coisa que você estivesse comendo 500 quilos de soja ou meia tonelada de soja. Naturalmente, o ser humano em nenhum momento consegue comer mais do que 100 quilos de um determinado produto. Exemplo disso, se você tomasse 3 litros de água por dia, você em um mês ingeriria 90 quilos de água. Quando você em um mês consome meio pote de óleo, é equivalente a meia tonelada de soja, 500 quilos de soja. É muito grande. Naturalmente, em nenhum momento da história, um ser humano conseguiu comer tanto alimento. Então isso traz um olhar novo para aquilo que a gente tem que fazer dentro da alimentação, que é desconstruir o alimento. Para entender, nossa, mas eu não conseguiria naturalmente consumir
esse meia tonelada de soja e essa quantidade é muito grande. Mas tudo bem, vamos continuar seguindo essa linha de raciocínio. Se você pegasse essa meia tonelada de soja ou 1 tonelada para você fazer 1 litro de óleo de soja, quando você vai tirar a soja do grão, você passa por diversos processos químicos para que esse óleo saia dali de dentro. Esses processos indiretamente tendem atualmente a tirar aquela cor mais escura do óleo e tirar também o odor do óleo. Antigamente, quando você consumia o óleo, você tinha o óleo de soja, e eu me lembro disso, o óleo de soja com odor da própria soja. Hoje existe um processo chamado de desodorização, no qual esse processo ele coloca o óleo sobre alta temperatura, e colocando ele sobre alta temperatura, existe a produção de óxidos. O que é óxido, Alexander? São substâncias que danificam a sua célula. Peróxido ou outros óxidos, ou o próprio aldeído, são substâncias que trazem danos às células e podem estar associadas à presença de cânceres em pessoas. Então, se você consome o óleo de soja, milho, canola, algodão, todos passam por esse processo e, a princípio, a indústria diz, vamos pensar de forma positiva, que ela consegue retirar boa parte dessas substâncias. Boa parte, mas não todas. Tanto isso acontece que no óleo de azeite você consegue ver a presença de peróxidos e óxidos nesse azeite, mas quando você pega um pote de óleo de soja, milho, canola ou girassol, eles não colocam essa informação. Isso é uma falha de informação da empresa com você e provavelmente você deve estar ingerindo mais substâncias que oxidam do que você imagina. Outro ponto importante é a presença do hidroxinonenal. Hidroxinonenal, que é em inglês conhecido como Forte 8-NE, ele é uma substância que reduz a imunidade e ele deixa a sua célula imortal, né? O que seria uma célula imortal? A célula do câncer. O câncer, diferente de qualquer célula do seu corpo, a nossa célula, ela nasce, ela se desenvolve e morre. A célula do câncer, ela nasce e, entre aspas, fica eternamente, ela não morre. Por isso essa dificuldade de destruir a célula do câncer. O hidroxinonenal é uma substância que faz exatamente isso com a célula. Ela torna ela uma célula eterna, ela tem dificuldade de morrer, essa célula continua vivendo. Ou seja, é o mesmo princípio que a gente encontra no câncer. Isso não é positivo na saúde. Consumir óleos vegetais, esses que eu estou citando para você, ele pode tanto contribuir para a redução da imunidade, em especial redução de uma célula chamada natural killer. A natural killer é uma célula que mata o câncer. Nós temos no nosso sistema imune uma célula responsável por destruir o câncer. Quem faz imunoterapia estimula essa célula a destruir o câncer, mas se você tem presente na sua alimentação o hidroxinonenal, que é um aldeído presente nesses óleos, a tendência é que você tenha uma dificuldade maior de destruir a célula do câncer. Outro ponto interessante é que as garrafas de... Eu aprendi isso ontem com um professor de química, um químico de indústria, que as garrafas PET da Coca-Cola são as mesmas garrafas PET que nós temos nos óleos vegetais. Essa garrafa PET, quando você produz em grande quantidade, ou seja, produção de Coca-Cola e de óleos que são envasadas rapidamente, essa garrafa muitas vezes ela tem um resíduo, dando o exemplo, né, aqui é a garrafa de vidro, mas só para você entender, um resíduo de aldeído, que é uma substância que eu acabei de falar, que é maléfica ao seu corpo. Essa substância ela é muito prejudicial, mas a Coca-Cola não muda a composição das garrafas de PET para de vidro porque o custo é alto. Como a Coca-Cola ela é muito doce, o xarope, você não percebe esse sabor amargo. O óleo também você não consegue perceber esse sabor amargo, mas ele ali está presente. Então, outro ponto negativo para os óleos envasados em garrafa PET é mais presença de aldeído, que é maléfico para a sua célula. Esse é um dos motivos, segundo esse professor de
de química do porquê não existe tantas garrafas de cerveja em plástico. Exatamente porque a cerveja, o aldeído, ele tem um sabor amargo, se tornaria tão amargo que você não conseguiria consumir a cerveja. Eu sei que você conhece algumas cervejas artesanais que são de plástico, mas quando você tem um tempo de envasamento maior, você demora mais tempo para envasar, esse aldeído ele desaparece. Quando você envasa muito rápido, exemplo disso, refrigerantes e potes de óleo, não dá tempo desse aldeído se dissipar. Então é um novo risco que existe para o consumo de óleos vegetais que eu estou trazendo para você. E você não encontra só esse óleo vegetal no pote PET de soja, milho, girassol e canola. Você, se começar a prestar atenção em alimentos industrializados, a maioria deles tem na sua adição óleo. Quer ver alguns exemplos? Ontem eu estava no supermercado e já encontrei a presença de óleo, normalmente óleo de soja, que é o mais barato, em hambúrguer industrializado, em nuggets industrializado, salgadinhos de pacote, todos eles usam ou óleo de milho, ou óleo de soja, ou outros óleos, e esses óleos, indiretamente, você acha que está consumindo no mês apenas meio pote de óleo de soja, mas engano seu, porque em diversos outros alimentos industrializados, eles também estão presentes e muitas vezes você não se dá conta disso. Por isso, a importância de ler o rótulo e prestar atenção nessa informação. Aí vamos entrar na questão da composição nutricional, que é a parte que o nutricionista mais fica atento, mais presta atenção, mas os outros itens que eu falei, na minha visão, são até mais importantes do que essa composição. Quando a gente fala de composição de óleos de maneira geral, soja e milho são os que mais têm ácido linoleico. O que é ácido linoleico, Alexander? É uma gordura poliinsaturada, é o famoso ômega 6. De forma geral, as pessoas já conhecem o ômega 6. Se eu falo de óleo de milho e de canola, também tem ômega 6 em uma quantidade um pouquinho menor do que os dois primeiros, mas também são óleos poliinsaturados e o consumo maior de poliinsaturado, que é muito presente na dieta do brasileiro, na dieta ocidental, ele está associado a mais processo inflamatório. O ômega 6 é uma gordura pró-inflamatória, a favor da inflamação. Em nenhum momento eu estou falando que é proibido consumir ômega 6, mas na quantidade em que o brasileiro consome, que os povos ocidentais consomem, estimula mais ainda processos inflamatórios que podem ser prejudiciais para doenças crônicas, dentre elas o câncer, que é a principal linha nossa de trabalho aqui, doença cardiovascular, diabetes e outras. Ou seja, a presença de mais gordura pró-inflamatória não é positiva para o seu tratamento, não vai ser benéfica para a sua saúde. E quando a gente fala do efeito dela no organismo, é pensar num paciente com câncer. O paciente com câncer, ele tem muitas vezes a falta de apetite, que é uma reação do câncer e do próprio processo inflamatório que ele está vivendo, e ele sente muita dor. Tanto a falta de fome, a dor e a perda de massa muscular estão associadas a esse processo inflamatório. Se eu adiciono mais gorduras vegetais inflamatórias para esse corpo, indiretamente eu posso contribuir para a manutenção da falta de fome, para a manutenção da perda de peso e para a manutenção da dor que esse paciente sente. O câncer dá dor em muitos pacientes. Pacientes que têm metástase no osso sentem muita dor. Imagina você oferecendo ainda para esse paciente gorduras como essas que eu falei, soja, milho, girassol e canola, e intensificando essa dor ou mantendo do jeito que ela está. Então isso não é positivo para a saúde, isso não é adequado. Quando a gente fala dos efeitos que ela tem no seu corpo, né, qual que seria outro efeito? Olha que interessante. Quando a gente fala de digestão dessas gorduras, muitas vezes o paciente com câncer tem dificuldade de digerir a gordura, pelo próprio câncer que ele está vivendo. E essas gorduras são de difícil digestão. A gente tem uma molécula muito grande, que são as moléculas do óleo de soja, milho, canola e girassol, e o seu corpo vai demorar mais tempo para fazer a digestão dessa gordura. Fica conversando com aquela comida. Acabou de fazer quimioterapia, está com o estômago enjoado, consome uma comida com óleo de soja e óleo de milho, ele acaba tendo
uma dificuldade maior de digestão e muitas vezes comendo menos exatamente por conta do tipo de gordura. Eu já vou falar qual gordura que você poderia substituir por essas que a gente está apresentando aqui para vocês, mas fique esse olhar de cuidado. A outra questão é da saciedade. Quando você consome esses óleos, dificilmente você atinge a saciedade. Diferente de outros que eu também vou comentar com você, estou até anotando aqui para que eu não possa esquecer, e você consome muitas vezes mais do que precisa. Esse é um dos problemas graves para a obesidade ou para o ganho de peso durante o tratamento do câncer. Olha que delicada a situação, né? O paciente já não pode engordar de forma alguma durante o tratamento do câncer. Engordar, vou pensar em ganho de gordura, literalmente, e ele consumindo esses óleos é mais fácil que ele ganhe peso. Diferente de outras gorduras que trazem essa sensação de saciedade. Você, quando consome outros tipos de gordura, o seu corpo entende que você está satisfeito, mas quando você come alimentos com óleo de soja e milho, essa saciedade não atinge um limite. E isso é prejudicial para o seu corpo, isso é ruim para a sua saúde, tá bom? Então esse é outro ponto importante que eu queria destacar. Em relação ao cozimento, né, a gente chega nessa parte principal, que é o cozimento, e é a seguinte questão que eu quero trazer para você. Quando você aquece óleos, de maneira geral, o óleo poliinsaturado, que são esses que eu falei, eles são mais sensíveis à oxidação. Oxidação é aquilo que pode danificar a sua célula. Então, se você faz o cozimento de soja, de milho, de canola e de girassol, todos eles oxidam mais fácil, porque ele tem uma gordura que a gente chama de poliinsaturado, ele tem duplas ligações entre os carbonos. E essa dupla ligação ela é mais sensível do que a gordura monoinsaturada, que é o azeite, e do que a saturada, que seria a gordura do porco ou o próprio óleo do coco. Não estou falando em hipótese alguma que é indicado você fritar ou cozinhar com azeite. Isso é outro assunto para até eu comentar no final dessa live. Mas se você fosse pensar na resistência desse óleo, ele é muito mais facilmente oxidado do que os outros óleos, e essa oxidação pode trazer prejuízo para a sua saúde, tá bom? Então esse ponto é importante. Então não é indicado a cocção desses óleos, esses óleos não são indicados pelos pontos que eu alenquei durante toda essa live e pelos prejuízos que ele pode trazer para a sua saúde. Existe outra substância também muito bem conhecida que se chama acroleína. Quando você aquece esses óleos, no ponto que a gente chama que ele queima, né? O ponto que queima é chamado ponto de fumaça. Esse ponto de fumaça existe a formação de uma substância chamada acroleína. Essa acroleína é irritante do sistema digestório. Imagina uma pessoa fazendo tratamento radioterápico, quimioterápico, que já tem um estômago extremamente sensível, e você jogando doses no almoço, no jantar, de acroleína, de substâncias que estimulam mais ainda o seu estômago a ficar irritado. Essa pessoa não vai conseguir comer. Muitas vezes ela acha que não quer comer aquela comida, mas é porque você está colocando mais acroleína na alimentação dela. Essa reação da formação da acroleína também ocorre no azeite, por isso a não indicação da fritura do azeite ou da cocção com azeite. A acroleína vai trazer também essa irritação para o estômago desse paciente, por isso o óleo vegetal azeite de forma alguma seria indicado para cocção, seria indicado para que você colocasse nessa alimentação como refogando a cebola, o alho ou fritando, em hipótese alguma, porque ela também pode trazer essa irritação e ter um sabor extremamente amargo. E muitas pessoas comentam muitas vezes sobre a questão dos comidas de restaurante que não conseguem comer essa comida do restaurante. Por qual motivo, Alexander, que elas não conseguem comer? Eles alegam que tem muito salitre, né? Que tem o sal de cura. Essa informação é falsa. Restaurante, eu já tive contato com vários restaurantes pelo meu trabalho como nutricionista, eles não têm dinheiro para comprar sal de cura para ficar jogando na comida e para você ficar empanzinado, como dizem a população. O que existe é muito óleo de soja, é o óleo mais barato, é um óleo que oxida mais facilmente, como eu mostrei para vocês, assim como o girassol, canola e o milho. E esse óleo, ele estando mais tempo
em cocção, ele produz o Fort-8-NE, que é o hidroxinonenal. Essa substância, ela destrói, ela danifica o motor da sua célula, o centro de vida da sua célula, que é chamado de mitocôndria. Então, já ouviu aquela expressão da pessoa ir ao restaurante e falar assim, nossa, eu fui no restaurante, deve ter salitre ali, deve ter alguma coisa, porque eu saí pesado, eu saí inchado e eu fiquei o dia inteiro morto, sensação de que não queria fazer nada. Exatamente porque o motor da sua célula, que dá energia para você, é a mitocôndria. O hidroxinonenal, ele atua diretamente na mitocôndria, danificando essa mitocôndria. Então a pessoa tem a sensação como se o motor dela tivesse parado. É essa a situação que está acontecendo. E muitas pessoas ainda não perceberam os outros malefícios que tem na cocção da soja, do milho, de girassol e da canola, que não são óleos para a gente fazer cocção, que não são óleos saudáveis e eu não indico para os meus pacientes com câncer. Eu estou mostrando o porquê eu não indico óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola e de girassol para os meus pacientes, por conta de todos esses pontos que eu acabei de apresentar. Vou trazer uma substituição para vocês não vão ficar na mão não, vou trazer uma indicação saudável indicada para o paciente com câncer, mas essas substâncias, elas podem trazer esse malefício. Não estou falando que você, se comer, vai destruir a sua vida, vai acabar com aquilo que você está vivendo, mas eu gosto de comparar o óleo de soja com o açúcar. Eu, como a maioria das pessoas na Terra, tem prazer ao comer açúcar. O cérebro manda essa informação. Mas quando eu como óleo de soja, milho, canola ou girassol, eu não sinto esse prazer. Algumas pessoas sentem. Ela come o óleo de soja, ela come o óleo de milho e é prazeroso para ela comer. Para essas pessoas que é prazeroso, eu pensaria como fosse o açúcar. Consuma de vez em quando, consuma às vezes, dê preferência talvez para esses óleos de origem orgânica, porque você reduz já a quantidade de agrotóxico que está ali presente. Dessa forma você poderia manter o seu prazer, que você diz que gosta desse óleo. Para mim é um óleo sem sabor, sem graça, mas se você gosta, a minha intenção não é cortar a língua de ninguém, mas tentar associar ele ao açúcar. Da mesma forma, ele pode trazer prejuízo para a sua saúde dependendo da quantidade, e quanto mais você evitar, o seu organismo ganha. Você não vai perder não consumindo soja, milho, canola ou girassol. Poderia colocar o algodão também nessa mesma história, que tem bastante gordura poliinsaturada, está presente em batatas pré-fritas, congeladas, está presente nas batatas fritas da rede de fast food, em lanches de fast food, que também é prejudicial à saúde, e você pode consumir em um momento ou outro, mas de forma alguma isso é saudável, que esse é o motivo de eu ter aberto essa live. Foram dezenas de pessoas que me responderam essa enquete, dezenas de pessoas, e esse óleo ele não é saudável. O que você indica então no local, Alexander? Um dos óleos vegetais mais bem tolerados pelo paciente com câncer, que é quem? Vamos ver se alguém acerta. Eu acredito que sim, porque eu sempre falo aqui nas minhas lives. O óleo mais bem tolerado pelo paciente com câncer é o óleo de coco, é um óleo vegetal, é um óleo de fácil digestão, é um óleo que o paciente em quimio e radioterapia não fica conversando com a comida não fica voltando a todo momento. O óleo de coco tem uma excelente aceitação pelos pacientes, não depende dos sucos digestivos, dos sucos pancreáticos, não depende da bile para ser digerida, então isso é mais tolerado por ele. E também, se eu fosse pensar no azeite, seria uma boa opção, contanto que o azeite fosse oferecido cru, no final da preparação. Já expliquei o motivo de não fazer o cozimento dele ou fritura, então você vai oferecer ele no momento que ele estivesse cru, no momento que ele estivesse natural. Eu sei que muitas pessoas vão falar para você de que o azeite extra virgem é para usar cru e o virgem é para usar cozido. A mesma reação química que acontece com extra virgem acontece com virgem. O azeite é tão sensível que até o vidro dele é escuro por conta dessa facilidade também da oxidação e de formação de peróxidos e outras substâncias que são prejudiciais para a sua saúde. Então, óleo de coco e azeite o óleo de coco pode ser feito o cozimento,
O óleo de azeite pode ser utilizado cru. Eu sei que o foco nosso hoje foram os óleos vegetais, mas quando você fala de óleo ou de gordura de origem animal, se eu falo, por exemplo, da banha do porco, para as pessoas que culturalmente podem ter uma relação com essa gordura, povos muçulmanos e judeus, por questões religiosas, não consomem e ele deve ser respeitado, mas a maioria dos brasileiros não tem essa restrição religiosa e poderia indiretamente consumir esse óleo, essa gordura do porco, que seria saudável. Talvez ela fosse um pouquinho mais pesada durante a quimio-rádio, mas isso tem que ser avaliado de paciente para paciente, tá bom? Então, a ideia hoje da minha live foi essa, de trazer as informações sobre óleos, se eles são saudáveis ou não, soja, milho, canola, girassol, colocaria também o algodão, eles não são saudáveis pelos pontos que eu apresentei. Se você entrou aqui agora, volta depois, ela vai ficar gravada. Eu falo desde o plantio dessas sementes, eu falo sobre a industrialização dessas sementes e os riscos, eu falo onde você encontra esses óleos além da garrafa PET, eu falo dos riscos da garrafa PET, eu falo dos efeitos no organismo, eu falo da digestão dessas gorduras e, finalmente, eu mostro por que eles não são saudáveis e quais gorduras eu indico no lugar. Então era isso, foi uma live especial, as pessoas ficaram muito intensas, ficou bem dividido a questão de ser a favor ou contra o óleo para cocção. Boa parte, eu nem me lembro bem, depois eu vou compartilhar, colocou que o óleo saudável era soja, outros colocaram que não, e agora você tem aqui a minha visão, o meu comportamento em relação aos pacientes sobre os tipos de óleo, tá bom? Então, se quiserem fazer alguma pergunta, eu vou aproveitando para tomar uma água e aí em seguida a gente troca uma ideia e tudo mais. A Daiane está colocando, nossa, uma cara de surpresa. Conta para mim, Daiane, o que foi de novidade, o que você encontrou aqui que você não encontra em outras redes sociais. A Nete está falando muito obrigado. A Cecília está batendo palmas, obrigado Daiane pelo carinho, obrigado Nete pelo carinho. Esse conteúdo é feito exatamente para vocês, por vocês, esse é o motivo de eu acordar mais cedo e estudar mais para trazer um conteúdo de valor. Eu trouxe desde o plantio da semente até o momento que ele entra dentro da sua célula, que é a missão do nutricionista. A gente, como nutricionista, precisa entender desde como essa semente é preparada, desde como esse alimento é produzido, até o momento que ele entra dentro da sua célula. A Cecília está falando assim, ó, fritura com banha, pode? Seria menos pior do que com as outras. Não estou falando que pode, mas seria menos pior do que com as outras gorduras, exatamente porque ela não passa por esse processo de oxidação. A Daiane está comentando que nunca ouviu falar sobre o uso da PET, não conhecia essa questão da presença do aldeído. Esse é um dos diferenciais que eu trago também, Daiane, porque eu fui professor de química, então existem poucos nutricionistas que entendem saúde baseada em evidência, que é a melhor referência para a gente cuidar de pessoas, e química. Eu tenho esse privilégio, essa oportunidade de conhecer essas duas áreas, além de, no primeiro ano de faculdade, ter feito um curso extracurricular de farmacologia, uma extensão de farmacologia, o que me dá uma bagagem para falar sobre chás e outras besteiras que são incluídas na alimentação do paciente com câncer, né? Então, essas são as vantagens. PET é essa garrafa de plástico, né, que são colocadas os refrigerantes, que são colocados os potes de óleo. Então, a PET, para você usar como Tupperware em casa, não teria problema, porque esse aldeído já foi dissipado, mas a PET que é feita na indústria, ela é feita e já colocado líquido, feita e colocado líquido. Essa rápida produção, infelizmente, tem a presença do aldeído, que é amargo ao sabor, mas para quem toma Coca-Cola, que é doce, e consome o óleo, não consegue perceber esse sabor amargo. A pessoa só perceberia na cerveja e por isso eles não fazem. O PET realmente é essa garrafa de plástico, né? Ela vem do petróleo, tá bom? Então, obrigado aqui pela presença de vocês, obrigado pelo tempo que vocês dedicaram. Se vocês entenderem
que esse conteúdo é valioso, compartilhem depois com os seus amigos, com as suas amigas e principalmente com quem está passando pelo tratamento oncológico. Poucas pessoas sabem no Brasil essas informações que eu acabei de passar para vocês.